Meus pais, agora eu vou começar de fato de onde surgiu essa coisa de chamar atenção, o palco, a dança, a mágica. Meus pais, eles casaram muito cedo, foram forçados a casar por causa de uma gravidez. Então não deu muito certo, eles divorciaram rápido. E aí ficava uma semana na casa de um, depois um mês na casa do outro, uma semana. Só que ambos trabalhavam e ralavam para pagar as contas. Entendi. Então mal via eles. Então foi meio que ausente. Tanto de um lado quanto de outro, ainda ficava nesse negócio de vai e vem. Tô ligado. Aí teve eu e mais 2 irmãos. Então, Eu sou mais velho. eu sou mais velho. E aí, em alguns momentos, em algum momento da vida, quando eu tinha 8 anos, eles juntaram pra dar mais uma chance. Entendi. Pra vida, assim, sabe? Vamos ver se dá pra certo. E aí, nesse momento, a gente viveu uns meses junto, só que continuou os conflitos. Aí meu pai e minha mãe discutiram, gritaram uma noite, e no dia seguinte minha mãe tinha ido embora. Então, eu tava com 9 anos de idade, minha mãe sumiu, foi embora, pra sempre. Pra sempre? Até hoje? Nunca mais tivemos notícia, nunca mais tivemos nada. E ela sumiu quando eu tinha 9. E a família por parte dela, você tem contato? Não, sumiu também tudo. Tipo, É mesmo? foi todo... Como se tivesse apagado. Como se tivesse apagado do Brasil. A mãe dela, minha avó materna, que eu já não tinha muita intimidade. Eu sempre fui muito da família paterna. Do seu pai. Meus avós, meu pai. E aí a minha mãe, tinha o irmão dela e tal. Todo mundo sumiu da nossa vida. E aí, na mesma época, isso eu ouvi depois, né, da minha família. Na mesma época, um sócio que meu pai tinha, traiu lá e roubou ele nos negócios. Ao mesmo tempo que minha mãe foi embora e tal, ele afundou numa depressão. Então, Que negócio que seu pai tinha? Era de... Cara, se eu não me engano, era confecção de roupa. Tá. Aí ele entrou em depressão. Só que foi bem profundo. Foi um baque muito grande. Mas não sei se outras coisas estavam acontecendo, se foi um acúmulo. Hoje eu sei que depressão é causada por um acúmulo de acontecimentos. Que a gente trata isso, copo né? A gente que vai pingando. vai enchendo, enchendo, enchendo. Quando transborda, pum, explode. Aí dá a impressão que é por causa de um pé na blusa. Ai, puta, terminou o relacionamento, entrou em depressão profunda ali. Não é, né? Ali pode... mas tá muito triste. Beleza, é um momento de tristeza profunda. Entendi. Depressão, não. A depressão é uma doença que, tipo, vai enchendo o copo, transborda ali. Aí você vai ver, quando eu vou fazer tratamento, com 4 anos de idade, acumulou emoção negativa de um acontecimento, depois com 11 anos, depois com 17, depois com 23, depois com 30. E pum, explodiu. Entendi. Geralmente as fobias, vícios, compulsão alimentar, drogas, bebida, tudo aparece com acúmulo de acontecimentos e aprendizados do cérebro. E aí meu pai afundou em depressão. Ele não trabalhava mais. Ele só acordava, bebia, fumava, dormia, saía de vez em quando, não voltava, a maior parte do tempo dormindo. Então, e você cuidava dos seus irmãos? Eu tava cuidando dos meus irmãos. Eu fiquei meses cuidando deles, porque eu era mais velho. Cozinhar essas coisas? Cara, eu não lembro. Eu me virava com o que tinha no armário. Entendi. Mas tinha muita coisa vencida. Porque não fazia compras, não pagava aluguel. Tava atrasado, não pagava escola, a gente parou de ir pra escola, não vinha a perua da escola buscar porque não pagava mais. Começaram a levar os móveis de casa porque não pagava parcela. Vieram retirar, levou TV. Você perguntava pro seu pai, você questionava ou não tinha essa consciência na época? Não tinha. Alguma coisa de instinto, eu não sei o que foi. Talvez algo divino, assim, de um guia. Mas por ser irmão mais velho, eu tive essa consciência. Pô, eu preciso cuidar dos meus irmãos mais novos. Eu tinha 9, o outro tinha 9, 7, 6. Então eu era o mais velho. Eu levava eles pra brincar embaixo, no condomínio, tinha espaço. Aí tinha, acho que miojo vencido no negócio. Aí às vezes lembro de ele ter feito comida, deixado pra esquentar no micro-ondas. E aí fui levando assim durante uns meses. Não lembro quantos, na minha cabeça, mais ou menos 5, 6 meses. Tá. Até que nossos avós paternos, né, do parte do meu pai, visitaram a gente. Aí viu a situação, falou, pô, não tem mais televisão, não tem sofá, não tem isso, tudo sujo a cozinha. Aí viu o que estava a situação e falou, o que aconteceu? Não sei se eu expliquei, não sei o que aconteceu. Aí eles levaram a gente para criar. Então pegou meu pai, pegou nós 3 e meus avós. Por isso que eu tenho muita conexão e sou muito apegado a eles. Seu pai foi junto? Foi. Tá. Mas ele continuou nesse ciclo, dormir, sair, beber, tomar uma garrafa de uísque todo dia, 3 maços de cigarro todo dia. Sobrevivia, assim. Entendi. Tava vivendo, era bizarro. E tem aqueles momentos que tá sóbrio, aí você vê que afunda, e é muito louco, né? Quando a pessoa afunda no processo. E depois de morar com meus avós, no meio desse processo, os meus avós, eles já tinham mais de 62, 3 anos, não lembro a idade, mas eles saíam de manhã,
cedo e trabalhavam 18 horas e chegavam em casa depois, de 10, 11 da noite, sei lá. Ficava mó tempo fora. Então, mal via a gente, quando eles saíam, a gente estava dormindo. Quando eles voltavam, a gente já estava dormindo. E aí meu tio, o irmão mais novo do meu pai, resolveu levar a gente para criar. Caramba, outra mudança. É. Mas o meu tio, ele também tinha casado cedo, teve 2 filhos, aí divorciou. Então ele tava morando sozinho. Tá. E aí ele tava morando sozinho, já com... Nunca foi bom. Acho que teve momentos bons, talvez, financeiramente, mas minha família veio para um país que não falava a língua. Aí, dificuldade, não tinha documento, não estudou. Mas foi seu pai ou seu avô que Não, veio? meus avós. Os avós. Com meu tio e meu pai adolescentes, bem novos, 14, 15 anos eu acho, eles vieram pro Brasil, ouviram que tinha oportunidades aqui e tal. Aí não tinha documento, não estudou, foi expulso de escola, não falava a língua, então foi só dificuldade. Aí meu tio que estava morando sozinho, que já não estava tão bem financeiramente, levou nós 3 para criar. E aí não sei o que deu nele, não lembro qual que é o lance, mas ele brigou na justiça e trouxe os outros 2 filhos dele. Ele começou a criar 5. Ele conseguiu a guarda dos outros 2. Conseguiu a guarda e começou a criar os 5 filhos. E aí foi só ladeira abaixo, porque ele já, mal e mal, sozinho, pagava as contas, e aí agora tinha 5 cabeças. Só quem tem filho sabe alimentar, vestir, aluguel, vestir roupa. Roupa era assim, vai no braço, compra, eu uso, quando fica menor passa pro segundo, passa pro terceiro, até chegar no último ali. Então nunca faltou nada. Tanto que eu falei, mano, não me faz de vítima. Perdeu pai, mãe, coitado. Nunca passou fome. Nunca passei fome. Podia comer só arroz e feijão, ou só arroz, ou fígado. Mas meu tio nunca deixou faltar nada. Era o sabonete de 20 centavos mais barato que tinha. Não tinha shampoo. Mas assim, era contado. Mas meu tio foi guerreiro. Ele nunca deixou faltar nada. E aí tive a educação... A cultura coreana ela é muito forte, né, na questão de princípios, valores. E eu nasci em berço cristão, então minha avó passou muito essa coisa de fé, ela tinha muita esperança, ela que segurou, eu acho que ela é o que sustentou esses momentos. Ela foi um pilar muito forte assim na família. Avó materna, paterna. Cara, foi ela. Ela foi um grande... Quando eu paro para pensar em toda a trajetória da família dela... ela foi uma das que... Todo mundo se ferrou, assim, tal, mas ela foi um pilar, assim, que sustentou com fé mesmo. Espiritualidade, fé. A gente herdou isso dela. No meio desse processo, eu ficava dia de semana com meu tio e final de semana com meus avós e meu pai. E aí meu pai, nesse ciclo que não saía, ficou 4 vezes internado no hospital. E aí na 4ª internação... Cara, não lembro por que eu falo 4, mas ele ficou internado no hospital... das clínicas, e aí ele faleceu na fila de doação de órgão. Então, você tinha quantos anos? Tinha 12. 12? Então, 3 anos depois da minha mãe ir embora, ele faleceu. Aí ele tinha 35, e eu tinha 12. Então, aí passou por isso... 35 anos, novo pra caramba, cara. Novo. Porra. Novo, bizarro. E ele tinha muito potencial, tinha carisma, era professor de natação, mestre de artes marciais, jogava semi-profissional de golfe. Ele foi um cara multitalento também. Então, eu não sei, é um desperdício. É foda, não sei, eu não olho muito pro passado. Meio desperdício, assim, mas não olho muito pro passado, não. E aí, eu lembro do dia exato, no momento, não é dia eu lembro porque tava lá no túmulo, mas no momento exato que meu tio teve que vir me contar de manhã. Eu acordei cedo, tava escrevendo a Bíblia, que meu avô falava pra gente copiar. É mesmo? Eu copiava em coreano. Ah, tá. Ele queria que a gente mantivesse a escrita, a fala. Então eu falo, leio, escrevo fluente coreano graças à minha família. Então meu avô e tal. Também eu fui pra escolinha também. Mas só uma dúvida em relação a isso. Na Coreia, o catolicismo é forte ou eles cristianismo. O cristianismo. Cara, 70% da Coreia é cristã. Mesmo? A maior imaginaria isso. Todo mundo acha que é budismo, outras coisas. A maior igreja evangélica do mundo é na Coreia. Caramba, então sua avó já veio de lá com essa crença ou foi aqui? Não sei. Caramba, não sabia disso não. A Coreia hoje é predominantemente cristã e a maior igreja do mundo tem 1 milhão de pessoas. Caramba. Num país onde tem 50 e poucos milhões de habitantes, 52, 51, sim. 1 milhão vai numa igreja só. É muita coisa. É. Mas aí você recebeu essa notícia do seu pai,
Eu tava de manhã cedinho, porque eu queria só escrever logo, porque era uma tarefa que a gente era obrigado, que era uma chatice, porque também se a gente escrevesse a Bíblia da semana toda, ganhava mesada. E aí eu escrevia logo para poder brincar, fazer outras coisas. Tava com 12 anos. E aí eu tava terminando de escrever, veio minha... Aí, importante, então nessa época dos 12... Antes de ver o meu... Não sei qual foi a ordem, mas eu tinha já... Minha mãe atual de hoje é a segunda esposa do meu tio. Então, minha tia madrasta hoje é quem eu chamo de mãe. Ah, entendi. Então, teve uma segunda esposa e ela... Não sei se eu vi ela chorando antes já, veio na sala, tava chorando. Ou veio ele me avisar, depois eu vi ela chorando. Mas, mano, de manhã cedinho, era 6 da manhã. Ele chegou, falou que seu pai faleceu. Nossa, cara. Cara, qual é a... Eu não consigo imaginar um negócio desse. Eu esperava. Ah, ele já tava... Não foi de repente? Não, foi de repente, mas não esperava que... Pô, o cara de 35 anos... Só que eu senti, não sei, eu senti que ia vir alguma coisa ruim. Sério? Na hora... Bizarro, sei lá. Quando te chamou pra falar com você, você já falou, puta, Aí eu falei, deu ruim. E aí eu lembro que caiu uma lágrima na hora. Na hora que ele soltou o final da frase, não dava tempo de reagir, mas ele falou, caiu uma lágrima, eu lembro. Eu perguntei como tal. Aí eu lembro que era transplante de fígado. Então, é uma causa, verdade, né? Eu geralmente converso em roda de amigo, mas nunca falei sobre doação de órgãos e tal. Sou super a favor, eu vou começar a movimentar isso. Que vai pro túmulo, velho. Que desperdício. Dá pra salvar dezenas de vidas. Nossa, cara. O pessoal tem medo, e se tirarem antes de... Eu tô morto, mas não tô... Claro, calma, não é assim também. Vou arrancar suas coisas. Cara, eu dou a todos os órgãos. Eu também, tem que, pô... Vou incentivar o máximo de gente a doar órgãos, porque, cara, que inútil levar pra estragar no túmulo. Fila, né? Aí meu pai falou assim, eu nunca tinha parado pra pensar, nunca fiz um movimento. Fazer isso, eu também vou fazer isso, cara. Verdade, cara, eu vou começar a incentivar e movimentar isso. Mas aí meu pai faleceu, eu recebi a notícia, teve o velório, eu sofri mais... Eu não sei de onde vem essa maturidade ou naquela época, mas eu sofri mais vendo a minha avó triste, minha avó chorando, sofrendo, de pô... Que era o pilar. Veio para um país diferente, testar coisa nova e tudo, e perdeu o primeiro filho. Perdeu o filho com 35 anos. Perder um filho é... Não, eu acho que é a pior dor... E antes do acho que é a pior dor, né? Eu acho que sim. Que existe no mundo, não é morrer, porque você morre e deixa de dizer. Exatamente. Acho que é perder o... Perder o filho, né? O que você mais ama no universo. Nossa, bizarro, cara, bizarro. Aí eu sofri mais com a minha avó sofrendo em relação à morte do meu pai. E aí passou-se o tempo, foi passando. Aí meu tio continuou criando a gente. Comecei a trabalhar cedo, porque meu tio queria que eu aprendesse sobre o mundo, sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre como era... Eu não sei, a intenção era mostrar o mundo real. Eu comecei a trabalhar com 12, meio período numa imobiliária. Era office boy. Ir no banco, pagar conta, entregar correspondência, cobrança. Comecei a trabalhar com 12... Fui com 13 numa loja de montagem e manutenção em rede de computadores. Com os 14 eu estava num escritório de programação que fui demitido. E lá eu já... Nossa, cara, lá eu lembro muito bem das chaves que giram em momentos da vida. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu falei assim, cara, eu nunca vou trabalhar no escritório. Cara, não vou conseguir sentar minha bunda na cadeira para trabalhar 8 horas por dia, mas nem fudendo. Nossa, pode falar palavrão? Pode, claro. Eu não costumo falar. Gente, eu não costumo falar. A gente aqui costuma, tranquilo. Mas por cara, que? Você tinha alguma referência? Não, é só que eu falo, cara, é um saco, é uma bosta. Não, porque eu tenho essa referência do meu pai. Chegava todo dia cansado e com uma cara infeliz que ele tava... E ficou na minha cabeça, eu não vou usar gravata e terno pra trabalhar nunca na minha vida. E ter horário. Isso ficou na minha cabeça. Por causa do meu pai, ele era muito infeliz no trabalho dele. Não, mas... Que eu sabia que ele tava fazendo pra sustentar a gente. Eu senti na pele só. Eu só senti, eu falei, cara, não tem como eu ficar 8 horas. Não era 8, era meio período. Vai ficar tipo 5, 6 horas aqui sentado. Eu ainda tava aprendendo, então eu devia estar agradecendo. Eu tava aprendendo programação com um amigo do meu tio na empresa do cara. Recebendo, né? Merreca, mas recebendo pra isso. Cara, eu ia pro banheiro, fingi que tava cagando e dormia na privada. Juro, cara. Eu lembro de muitas vezes ter feito isso. Aí eu acabava dormindo demais, mano. O cara batia na porta. O que você tá fazendo? Nossa. Aí eu fui demitido. Aí com 15 eu encontrei meu primeiro emprego numa gráfica, copiadora. Comecei a fazer design de cartão de visita, fazer cópia de livro, documento, imprimir apostila.
Aí, com 16, virei gerente dessa gráfica, com 16 anos. Então, tudo muito precoce, muito cedo. E aí, com 17, eu lembro que eu tive que voltar para trabalhar com a minha família. Minha família deu uma crise pior, bateu uma crise no Brasil. Não sei se foi uma crise geral, mas fechou a loja de roupa que meu tio tinha. Tinha que mudar. Aí fechou uma, depois tive que mudar de ramo. Aí eu que mudei, eu que tive que ver toda a parte burocrática de transição para uma mercearia de roupa. Foi para mercearia do nada. Caramba. Aí eu fui atrás de fornecedor, de questões legais, de CNPJ. Cara, eu aprendi muita coisa. Era chato pra mim. Eu tinha ódio. Tinha ódio mortal de aprender essas coisas, mas no fim eram coisas obrigatórias pra tua vida que não ensinam na escola e na faculdade. Tipo, não ensina, você não aprende a abrir a porcaria de um CNPJ, a declarar imposto de renda, sabe? Abrir conta no banco, documentos. E ele, cara, uma coisa que eu tinha raiva, mas ele reclamava, ele gostava, não é que ele gostava, aconteciam coisas na nossa vida que obrigavam ele a ficar fazendo reclamação para a empresa o tempo inteiro. Entendi. E aí toda hora eu que tinha que ligar para telefonia móvel, não sei o que, empresa tal, pro banco, eu que ficava ligando, aí aprendi a ligar, não sei o que. Aí depois ele descobriu um negócio chamado Anatel, que aí eu parei de ligar para as telefonias e já abri uma reclamação na Anatel. Eu só ligava, ele me dava o protocolo, eu desligava e falava assim, ó, conversei, ninguém me atende, não sei o que, aí os caras me ligavam de volta em 5 dias para resolver. Depois que eu Aí eu aprendi isso vários também, truques da vida. Banco Central, comecei a fazer reclamação, carta, como é que digita, modelo de carta, defesa de multa, porque multou indevidamente. Cara, aprendi muita coisa que eu tinha ódio. Cara, criança para adolescente não quer saber dessas coisas. Então, contador, CNPJ, transição, fornecedor, tudo. Eu que fiz, dos 17 anos. E aí comecei a trabalhar na mercearia. Porque minha família estava precisando, não queria contratar gente, não podia pagar salário. Comecei a trabalhar. Eu abria às 5 da manhã para receber fornecedor. Porque tinha que receber produto fresco todo dia. Senão o coreano não compra. O coreano tem essa cultura. Se não for do dia, não compra alguns produtos. Tipo peixe. Peixe, fruta. tofu, peixe. Os produtos de bandeja que costumam comprar. E aí eu recebia às 5 da manhã. Eu tinha que abrir e eu saía às 6 da tarde. Então eu ficava 13 horas lá. E aí depois eu ia pra onde? Eu ia pra uma faculdade. Eu ia pra faculdade estudar, que eu consegui bolsa lá. Eu consegui bolsa de 100%, só que só falando. Faculdade do quê? Direito. Caralho, velho. Eu fazia à noite uma faculdade. Porque, cara, em algum momento, na adolescência, com 14 anos, eu ouvi que, nossa, médico, advogado ganha dinheiro pra cacete. Aí eu ficava calculando, nossa, quanto que eu vou ganhar como advogado? Eu lembro, eu fazia na calculadora, vou gastar isso. Pô, vou ganhar 60 mil por mês. Eu vou ser advogado pra ganhar 60 mil por mês, porque assim eu vou ser muito rico e feliz. E era miserável, tipo, cara, era foda. Você não chegou a ganhar 60 pau como advogado? Não, jamais, porque eu nem atuei como advogado. Aí eu tava fazendo faculdade à noite, aí fazia faculdade, voltava, tinha que comer alguma coisa, dormia 3, 4 horas, acordava de novo pra abrir Mano, eu fiquei nesse ciclo durante anos. Aí eu, uns anos atrás, falava, nossa, o pior momento da minha vida foi esse. Acordava com ódio, com raiva de sair de casa, trabalhava com raiva, mas sério, ia pra uma faculdade que eu... Não gostava? Não gostava, e eu às vezes cabulava a aula pra ficar dançando break no metrô. Me formei ainda. Mesmo assim? Terminei pra levar o diploma e dar de presente, porque é o sonho dos nossos pais, né? Nossa, é o sonho, porque se não tiver diploma não vai ser ninguém. Nossa, é bizarro. Eu também terminei nesse pique. Como a lavagem cerebral. Pra quê? Nunca usei esse diploma. Acho que eu nem peguei. Cara, muito louco. Isso é um tema que eu gosto de falar muito, sobre educação, sobre o sistema tradicional. Sobre o que esperam da gente, né? Não, tudo. Mas é assim, se não fizer faculdade, é um Zé Ninguém, é um Zé Bosta, não vai ganhar dinheiro. Pelo menos você tem cela... Cara, cela, como que é? Cela individual. Você vai... Se você for preso... Mano, eu não vou ser quero ir preso, cara. Eu não vou preso. Que justificativo. Se você for preso, você tem uma cela separada só de ter diploma. Legal, então. Legal. Se você é pai, você vai ser preso algum dia ou quer ser preso, então garante aí o diploma. É bizarro esse pensamento, né? E aí eu fiz, em algum momento com 14 anos, eu falei, nossa, você é advogado, porque ganha muito dinheiro. Não, que ilusão, né? Coitado, né? Coitado. Tem advogado que ganha dinheiro? Tem. Assim como tem pintor que ganha muito dinheiro e ganha pouco dinheiro, tem artista que ganha muito dinheiro e tem pouco dinheiro. Todos os lugares, em todas as profissões, tem gente que ganha muito, tem gente que ganha pouco. E aí, dei de presente lá,
Fiquei nesse ciclo anos e anos. E eu lembro que ele falou assim pra mim. Eu só vou reconhecer sua maioridade quando você fizer 21. Quem falou isso? Meu tio. É? Porque aí, óbvio que todo mundo, na cabeça de todo mundo pô, quando você fizer 18, já é maior de idade. Ele falou, eu que te criei minhas regras. É básico, Minha assim. casa, minhas regras. Minha casa, minhas regras, eu te criei minhas regras. E eu respeitava muito. Na cultura coreana tem muito essa questão de respeito, hierarquia, mais velhos, respeito aos mais velhos. Lá é um absurdo. É que nem o Japão também, acho do caralho isso. Japão, não, isso é o básico. Deveria ser deveria o básico. Não existe na Coreia falar de forma... É que tem um jeito formal de falar e informal de falar. Não existe na Coreia. Na linguagem mesmo? Na linguagem. Não existe você falar informal com gente 1 ano mais velho que você. 2 anos, 3, 5, tipo 10. Tipo usar o você. Não. É o senhor. Tipo isso. É que na linguagem em português não tem. Não existe. Não é o por favor. Não é isso. É a forma que você fala já é diferente com os mais velhos. Dá pra dar um exemplo em coreano? É sufixo, por exemplo. Eu falo na introdução dos meus vídeos, durante todos esses anos. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo é um cumprimento, tipo olá. Tá. Mas se fosse para um amigo, eu ia falar só annyeong, que é as 2 primeiras sílabas. Olá, annyeong. Tipo, oi, beleza? Olá, olá. Para um adulto, você nunca vai fazer isso. Nunca lá, jamais. Você vai falar annyeonghaseyo. Esse haseyo é o sufixo, pós é sufixo. É sufixo de respeito e todas as frases você consegue transformar. Caramba. Então, tem muita coisa de respeito. E aí ele falou que 21 anos reconhecia a maioridade, eu podia fazer o que quisesse na minha vida, se eu quisesse cagar na rua, morar sozinho, morar debaixo da ponte. Largar o trabalho lá, só com 21. Cara, no dia que eu fiz 21, mano, pulei fora. Pulei fora. E aí eu comecei a ajudar minha avó. Meu avô ficou doente. E aí a gente não tinha condição de pagar hospital, plano de saúde, não queria depender da saúde pública aqui. Mandou ele pra Coreia. E lá a saúde pública é muito melhor que aqui. Que cuida dos idosos, de gente mais velha. E aí chegando lá, mano, ele tava todo ferrado. Descobri que ele tava todo ferrado, que ele teria morrido se tivesse continuado aqui. É mesmo? Chegou lá, desmaiou na rua, cuspindo sangue. Bizarro. Caramba. E aí meu avô foi embora, então meu avô que trabalhava com minha avó não podia mais carregar peso, não podia fazer nada. Minha avó não conseguia carregar peso, não conseguia dirigir sozinha. Eu comecei a ajudar ela carregando peso pra ir pra oficina de costura no interior, em Suzano, Arujá, Itacoaquecetuba, pra ficar carregando peso e levando ela de lá pra cá. E eu tava perdidaço, 21 anos na 21 anos na cabeça e sem saber o que eu ia fazer da minha vida, ajudando minha avó, dependendo de mesada da minha avó de 70, nem sei se ela fez 70 nessa época, mas dependendo da minha avó, cara, tava muito bizarro. Aí em 2013 ainda, eu fui testar o canal. 2013 eu tinha quantos então? 2013 menos 8, eu tinha 21 mesmo, tinha feito 21. Cara, não sei, eu me perco na linha do tempo às vezes. Mas testei o canal. Aí, de novo, né? Eu vou voltar ainda, né? Nem passei pelo... por que surgiu o negócio da dança, do palco? Tá. É porque eu tô contando a história que eu falo... Você falou que dançava break matava a aula pra dançar break. Mas eu tô contando a parte da história, das dificuldades, da desgraça, pra depois entrar só na parte boa. Tá. E aí eu comecei a ajudar minha avó, e comecei a ficar um tempão com ela. Aí eu ficava preocupado, desesperado. Falei, cara, eu sou o filho mais velho. A expectativa que minha avó coloca, a família coloca em mim é imensa, gigante. Eu sempre fui visto como o deslocado, sabe? Da comunidade coreana. O cara que queria ficar dançando, ficar fazendo mágica, porque não estuda, que vagabundo, sabe? Não faz isso. Aí um pouco pra TV, fala assim, cara, isso não dá futuro, sabe? Não tem. Aí, de novo, imagina, começa a fazer vídeo pra internet. Nessa época você já tinha ido na televisão. Com já tinha. Eu vou voltar nessa parte. Mas aí comecei a fazer vídeo pra internet. Nossa, pra quê? Você não vai dar em nada. Pra quê? Eu entrei com cabeça de negócio. Falei, cara, tem um monte de influenciador aí aparecendo em capa de revista, fazendo publicidade, ganhando dinheirinho aí, que não era muito na época. Mas eu falei, pô, já foi aquela primeira geração, né? Cauê, PC, Felipe Neto e Kéfera, que foram os destaques. Mas tem gente que começou lá atrás, né? Tem. Que começou a bombar bem depois. Mas passou, aí eu falei, opa, olha, um caminho aí. Aí eu apostei na internet. Aí depois deu 6 meses, quebrou o canal. Quebrou, entre aspas, que era o primeiro empreendimento. E eu afundei num processo depressivo em 2014. Por causa disso? Porque era o meu único prazer e meu raio de esperança, o canal.
E tinha dado certo no Tava indo começo? bem, É. tava indo bem, não ganhou dinheiro nenhum, né? A AdSense era, porra, vamos pagar a gasolina, aí, vamos pagar a gasolina aí do cara que tinha um carro, paga a comidinha, almoço, e PF, e vamos lá. E aí, pô, quando acabou ali, quando eu falei, cara, zerou, não tenho mais nada, não tenho mais esperança, mano, afundei. Ficava olhando pro teto, 3 horas assim, parado na cama, falando, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Eu sou um bosta, eu não quero seguir o que eu queria. Aí eu ainda testei. Meu tio me fez tirar a carteira de corretor de imóveis. Então eu tirei o Cresce. Aí depois ele fez um processo, cara, que demorou anos, que queria que eu fosse ajudante de despachante, aduaneiro. Nem sabia o que fazia essa porcaria, ele falou pra tirar. Aí eu peguei e fui tirar. Aí, sei lá, depois de um tempo eu finalizei. E aí eu fui testar um mês trabalhar como corretor de imóveis pra ver, será que dá uma esperança, tal. Mano, de novo, escritório, sentar pra ficar enchendo o saco das pessoas. Não que corretor enche o saco das pessoas. Mas eu sentia que eu tava ligando, sendo invasivo. Tipo, não é oferecer um negócio, um copo de 10 conto, 5 conto. É um apartamento de 200, 300, 500 mil, 1 milhão. E aí, cara, eu fiquei 30 dias assim e larguei. Falei, cara, não é pra mim. Cara, não é pra mim. Muito rejeitado. Não é pra mim, muito. E aí eu ouvia, pô, tem corretor. Nossa, aquele corretor que mais foi bem pago, ele vendeu não sei o quê, ganhando 36 mil de comissão. Pra mim, 36 mil, mano, era bizarro. Oh, meu Deus, cara, nossa, eu vou ser o melhor, eu vou ser o maior. Mano, isso é absurdo. Porque minha cabeça era assim, eu vou começar a minha vida com um salário mínimo. Né? Se eu não for trabalhar como advogado, que eu fiz uma de trainer da OAB, nem fiz OAB depois. Se eu for começar como advogado, beleza, talvez eu ganhe um pouquinho mais que o salário mínimo, ou nem ganhe nada. Aí, se eu começar no emprego, na época eu lembro que eram R$600 o salário mínimo. R$600. Falei, cara, eu tô fudido. Seu plano? Eu não vou nem me sustentar. Mal e mal, sustentar e ajudar minha família. Não vou tirar minha família dessa situação. Todo mundo endividado. Sujou meu nome, inclusive. Sujou meu nome, do meu irmão. E colocaram coisa no seu nome. Porque endividou tava todo mundo no nome sujo. Caramba. Aí teve que usar o meu e do meu irmão pra mercearia. Puta. Então assim, meu tio foi super guerreiro. 5 cabeças pra criar. Aí depois entrou a minha mãe, que é minha mãe atual. E aí 7 pessoas pra sustentar, ter moradia, ter roupa, ter comida. Cara, foi punk. Ele, se não fosse ele, minha avó, minha mãe também. A minha mãe, então ela nem é mãe biológica dos 5. De nenhum dos 5. Ela entrou, ela tá mais de metade da minha vida. Eu tava com 12, ela já tava. Eu tô com 28 agora, tô mais da metade da minha vida, ela é minha mãe. Então se não fosse ela também, como uma nova figura, e minha avó também, cara... Então é um conjunto assim de fatores. Meu avô também, 70 e poucos anos, carregando peso, sem almoçar, sem comer direito pros netos poder comer, pagar a escola dos netos. Foi bizarro. Porra. Então foi loucura. Então, graças ao esforço do conjunto dos meus avós, meu tio, minha tia, que são meus pais hoje, sobrevivemos. Mas sujou meu nome, sujou do meu irmão, blá, blá. Aí tava voltando, né? Do salário mínimo, blá, blá. Cara, desisti. Mano, falei. Aí, alguma coisa, o que me sustentou, o que me fez sair do fundo do poço de tipo assim, cara, entrei no processo, não foi depressão profunda. Existem mais de 10 tipos de depressão. Tem disfunção química do corpo também que gera depressão. Tem vários. Só que o meu, eu tava entrando num processo depressivo. Tava no início de um processo depressivo, não igual do meu pai que afundou de uma vez. E aí eu ficava, cara, tô ferrado. O que eu vou ser da vida? Você já viu seu pai, você não queria que acontecesse a mesma coisa que também. Aconteceu com ele. Então, pra mim era bizarro. Falei, nossa, não é possível a vida ser uma bosta assim. Então, meu pensamento constante durante a mercearia, falava, cara, eu tenho tanto ódio de acordar, que um dia eu vou trabalhar com algo que eu amo. Pra acordar todo dia feliz, com tesão de fazer as coisas. Eu pensava, cara, esse pensamento vinha direto. Cara, não é possível que a vida seja uma merda assim. Isso porque tinha gente... pior que eu, né? Claro. Sempre tem gente mais fodida, ferrada. E não que isso me aliviasse, mas fazia com que eu não fosse um reclamão. Falava, minha vida é uma merda, pô, eu sou vítima. Não ficava assim. Mas falava, cara, não tem como a vida ser só isso. Eu sei que tem gente que é bem sucedida, tem gente que ganha dinheiro pra caramba, tem gente que saiu das dívidas, saiu do zero. Tem gente que trabalha com o que gosta. Com o que gosta. Um dia eu vou trabalhar com o que eu gosto. Vou acordar segunda-feira com tesão, terça-feira também, quarta, sexta também vou vibrar, sábado também, domingo. Então esse era um objetivo. Viver de algo que eu amo. Viver de algo que eu amo. E nessa época você amava o quê? Era a dança? Cara, era...
Não era, na época já tinha passado pela... Eu vou voltar na linha do tempo ainda. Nossa, é meio confuso. Toda vez que eu conto a palestra, eu falo disso, eu tenho que contar toda essa parte pra depois voltar pra entrar no que eu me apeguei. Entendi. E como eu construí a carreira pra chegar onde eu cheguei. Então, depois de todo esse... O que eu tava falando? Depois de todo esse lance, o quê? É que você falou, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu goste. Então, isso ficava fixo na minha cabeça. E aí tinha em paralelo esse negócio do YouTube, que morreu, só que eu reergui de alguma forma com o suporte emocional e espiritual da minha avó, de começar a agradecer. Falei, cara, eu tô vivo. Eu vou fazer de novo. Se eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo. Vou criar um canal do zero. Eu vou aprender com os erros anteriores. Aí peguei o cara que mais trabalhava no anterior, que nem todos trabalhavam, nem todos confiavam no projeto. Aí peguei o cara que confiava no projeto, falei, vamos fazer do zero. Em maio de 2014, comecei do zero um canal. E aí a gente chegou a 30 mil inscritos em 2 meses. Então começou a crescer mais rápido. E aí nesse processo, fiquei 4, 5 meses nesse processo de afundar. Família já ferrada, sem mãe e pai, família endividada, meu nome sujo, cacete, fazendo coisa que eu odeio. E aí eu comecei a fazer o canal e subir aos poucos devagar. Mas, de novo, minha avó foi meu suporte ali, espiritual, emocional. Espiritual por quê? Porque você buscava nela, você ia pra igreja? Como eu nasci em berço cristão, eu nasci dentro da igreja. Você sempre foi? Eu sempre fui. Qual igreja que você ia? A maior parte da minha vida foi presbiteriana. É? Então, evangélica. Mas aí eu comecei a ir, depois mudou de igreja algumas vezes, mas sempre dentro do mesmo... Porque eu vi sua correntinha, por isso que eu perguntei, né? Cadê? Mostra aí pro pessoal. Esse aqui. Eu sou louco por Jesus. Eu quero uma dessa. Esse aqui é muito louco. Foi o pastor Lucinho que me mandou de presente. Pô, cara, eu tô querendo conversar com os pastores. Veio aqui o Iago, foi um papo muito legal. Nossa, o Iago é demais. Nossa, cara, foi um papo muito foda. Nossa, o Iago é demais, cara. Eu acompanho ele. E eu quero chamar o Rina do Bola de Neve, porque eu casei lá, eu conheço o Rina desde o começo, quando era uma garagem, cara. Que louco. Aí quero trazer padre também, ouvi todos. monja. Mas e aí, tinha essa questão da fé. Tá. Vários claro momentos... que te ajudou pra caramba nesse momento. momento. Ajudou muito. Eu questionava. Às vezes eu ficava com raiva. Teve uma vez que quando meu pai estava internado, eu lembro que eu tava chorando e falando pra minha avó. Minha avó começou a chorar também. Eu falava que Deus não existia. Porque se Deus existisse, a gente não tava passando por essa merda. Aí meu pai fudido, família com dificuldades, cacete. Aí ela começou a chorar. Mano, eu falei isso, ela começou a chorar e eu lembro bem desse momento. Que eu tava com ódio, sabe? Entendo. E aí nessas idas e vindas de pré-adolescente, adolescente, fazer minhas cagadas, não sei o que, na vida espiritual, mas eu sempre me apegava a estar na igreja, aí o máximo possível. Minha avó ia todo dia pra igreja, 5:30 da manhã, para o culto da madrugada, fazer oração. Aí máximo de vezes que dava, eu conseguia acordar, ia lá com ela. Então aí eu ia e tal. Agradecia, eu sempre tive essa mentalidade de não me fazer de vítima e sempre agradecer ao máximo. Então, quando eu girou essa chave, porra, eu tô vivo. Então, se eu tô vivo, em algum momento... só de estar vivo é uma nova chance de poder fazer alguma coisa, de mudar a minha vida. E aí, fui me apegando a isso. Aí, o canal começou a crescer. Então, aqui eu cheguei na história de como eu cheguei no canal e tal. Agora, eu vou voltar pra gente não pular, mas eu vou resumir bastante, né? Porque não sei se o povo... que o povo tá de saco cheio de... Não sei, o Ale tá no chat aí, o que eles estão falando? Estão gostando, estão gostando. Estão curtindo? Então eu vou voltar. Porque, às vezes as pessoas acham história maçante, sabe? Por isso que eu gosto de resumir. Porque eu ainda passei por muito detalhe hoje. Então, mas podcast é pra isso, cara. É pra gente conhecer mesmo as pessoas. Né? Eu, por exemplo, tô ouvindo pela primeira vez. Eu não vi o seu Draw My Life. Ah, você não viu? Não vi. Ah, que legal. Eu não gosto de ver por causa disso. Porque eu sabia que era muito famoso e tal, mas eu quero trocar ideia e conhecer. É verdade, eu assisti alguns poucos Draw My Life. Poucos. Aí voltando agora na linha do tempo, né? Se desenhar aqui, ó, daqui de onde eu nasci, aqui onde eu tô hoje. Tá. Aí eu cheguei aqui, né? Nos 2014. Isso. Aí eu vou voltar. Da onde que nasceu essa vontade, essa coisa de chamar atenção, dançar? Falei, né? Aí comecei a história. Meus pais divorciados. Aí eu era carente. Era carência. Eu queria chamar atenção de qualquer jeito. Mas não era o cara que, tipo, eu pegava e quebrava as coisas pra chamar atenção. Eu queria ser único e reconhecido. Eu queria ter a atenção e o olhar das pessoas. Comecei a dançar break. Por quê? Porque chegou no Brasil, era recente, ninguém fazia. Eu lembro dessa época. Aí comecei a... Foi em 2000 e...
2001, 2002, tipo... Quando eu tinha 9 anos, 10 anos, já tava treinando. Quando eu tinha 10 anos, 18 anos atrás. 2002, 2003, eu já tava treinando. Comecei a fazer umas coisas na escola, tal. Comecei a treinar na igreja, com os caras que treinavam lá na igreja, lá no Bom Retiro, onde eu morava. Comecei no metrô Conceição, São Bento, eles treinavam ali. Tem lance de colocar Botar caixinha de som. papelão no chão e... Às vezes eles colocavam, mas era no metrô, no chão mesmo. Caramba. Começou na São Bento o movimento, depois foi pra Conceição. E aí, cara, minha vida era isso. Durante o colégio também, eu ficava indo... Depois do colégio, eu pulava direto no metrô, falava, vou treinar. Era louco. Pra mim, dança era o que tinha na minha vida. E aí, por quê? Porque nos outros momentos, quando eu ia nos eventos, ia na escola, eu dançava e ninguém sabia fazer. Então, eu era o centro das atenções. Só que aí, eu fiz a apresentação na escola, eu gostava de, no final do ano, falar, alguém quer fazer a apresentação? Eu queria fazer a apresentação, dançar, eu participava de teatro, ganhei troféu fazendo teatro, fiz Alto da Compadecida, fui João Grilo da Alto da Compadecida. É porque era um colégio coreano. Então, de manhã era um colégio brasileiro, e aí virava de tarde, almoçava, virava um colégio coreano.